Olá, nós estamos trabalhando então há um bom tempo com números inteiros, então hoje vamos aprender um novo conjunto numérico. Então nós vamos ter uma introdução sobre o conjunto dos números racionais e vamos trabalhar mais especificamente com os números decimais, na comparação, adição e subtração deles, certo? Então, vamos lá. Então a primeira coisa é que em nosso cotidiano a gente sabe que não existem apenas números inteiros, né? O 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 10, menos 20. Né? Nós temos outros números. Né? E um dos exemplos é o próprio sistema monetário, né? O dinheiro que nós utilizamos. Por exemplo, ao escrevermos R$ 2,45 na forma numérica, como que veremos essa notação? Ela seria assim: R cifrão 2,45. Isso é um número decimal. Todo número que tem uma vírgula e é composto de uma parte inteira e de uma parte decimal é um número decimal, certo? Então, como estávamos falando, a gente sabe que não existem apenas números inteiros e que existem números entre eles. Por exemplo, numa régua, né? Aqui embaixo fala de uma régua. A régua é um bom exemplo. Entre o 1 centímetro e o 2 centímetros na régua tem 10 marcações. O que são isso? São os números decimais. 1,1 centímetro, do 1,2 centímetros, 1,3, 1,4 e assim sucessivamente. Então nós temos várias divisões entre essas duas medidas inteiras, que é 1 centímetro e o 2. Ok? Então aí é um dos lugares também que podemos ver os números decimais. Então, número decimal são formados por uma parte inteira e uma parte decimal, como eu falei. Então sempre vai ter uma vírgula. No lado esquerdo da vírgula é a parte inteira, nesse caso é 1, e do lado direito da vírgula é a parte decimal, nesse caso é o 345, certo? Então isso é um número decimal. Você está bem habituado, já viu ele em várias situações, né, do seu dia a dia, como por exemplo, né, uma situação, sistema monetário, R$ 12,05, né, 0,5 quer dizer que é 5 centavos. Então aqui é um exemplo de número decimal. Outra situação, temperatura, caso tu procures temperaturas específicas, elas em vez de ter só 4 graus Celsius, pode aparecer 4,3 graus Celsius. Peso, 45,721 quilos, ou seja, 45 quilos, 721 gramas, né? Comprimento, 4,6 metros, 3,5 quilômetros, 20,1 centímetros e assim por diante. Pode ter em litros, 4,5 litros e assim por diante. A gente consegue enumerar várias situações onde aparecem os números decimais. Só que as frações, que nós trabalhamos tanto lá no sexto ano, elas também pertencem ao conjunto dos números racionais. Então, a fração 2/7, 5/2, 6/3, todas as frações pertencem aos números racionais também. Então, o que são os números racionais? São os números decimais, aqueles que têm vírgula, e as frações, certo? Então, tanto as frações quanto os números decimais, eles podem ser positivos e negativos. Agora que nós estamos trabalhando com números inteiros, isso vai aparecer. Como eu posso ter R$ 20,50 positivo na minha conta bancária, eu também posso estar devendo, então ser um número negativo, R$ 13,45, por exemplo. Então os números negativos, eles também estão presentes nas frações e nos números decimais, certo? Então qual é a definição? Um número racional é todo número que pode ser escrito na forma fracionária. Daí vocês vão me dizer, tá, mas não acabou de dizer que são as frações e também os números decimais? É que todo número decimal nós podemos escrever na forma de uma fração, por isso. Mas, resumindo, quem são os números racionais? São os números positivos e negativos inteiros e com decimais e frações, certo? Então a gente representa o conjunto pela letra Q, e aqui eu dei alguns exemplos, 5/2, menos 4,51, então aqui já é um número decimal, que já é uma fração. O 2, por que o 2? Porque os números naturais e inteiros, eles também pertencem aos números racionais.
aquele diagrama que a gente vem trabalhando, tá? Então aqui eu tenho os naturais, que só são os positivos, os inteiros positivos, né? Eu tenho os inteiros, que são os números positivos e negativos. E agora eu tenho os racionais, que são os positivos, os negativos, mais as frações positivas e negativas, e mais os números decimais positivos e negativos. Então é um conjunto numérico bem completo. Então vamos agora trabalhar um pouquinho assim, ó, os números têm suas casas numéricas, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho mais agora com os números decimais. Então eles têm as casas numéricas e com os números decimais é a mesma coisa. Então, por exemplo, até lá no início, quando nós aprendemos a estudar, o que tinha? Unidade, dezena, centena e assim por diante. Isso continua existindo para a parte inteira. Só que depois que a gente tem a vírgula, tem também as casas numéricas para a parte decimal. Então, primeiro vem décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo e assim por diante. Ok? Então, por exemplo, o número 2,3. Do lado esquerdo da vírgula é a parte inteira. Então, eu tenho uma unidade só, porque eu só tenho um número aqui. E do lado direito eu tenho a parte decimal. Como eu só tenho uma casa, ó, então eu tenho 3 décimos. Então, aqui eu tenho 2 unidades e 3 décimos. Certo? Então, para a gente ler os números decimais, é bem importante a gente perceber onde está a vírgula, porque é em cima disso que nós vamos fazer a leitura. Vamos fazer alguns exemplos para entender. Então, como que funciona a leitura de um número decimal? A gente vai ler o número da parte inteira e dizer inteiros, né? E depois a gente vai ler o número da parte decimal e ver quantas casas tem. Vou explicar. Olha só, o número 2,5. Como que a gente lê ele por extenso? Então, primeira coisa é lembrar, né, da nomenclatura da parte decimal. Décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimo. Vamos lá. Então, a gente vai começar lendo pela parte inteira. O que é a parte inteira? O 2. Então, é 2. E na parte decimal, se tem uma casa, eu leio o número e digo décimos. Se tem 2 casas numéricas, eu leio o número e digo centésimos. Se tem 3, eu leio e digo milésimos. E assim sucessivamente. Então aqui eu tenho 2 inteiros e 5 décimos. Por que 5 décimos? Porque eu tenho uma casa só. Então, décimos. Ok? Aqui, eu não tenho parte inteira, então eu não preciso dizer 0 inteiros. Eu já posso ler direto a parte decimal. Como é uma casa só, é décimos. Então eu tenho 3 décimos. Continuando. 3,54. Então aqui tá só para a gente lembrar o nome, né? Então eu vou ler a parte inteira, é 3. E eu vou ler o número depois da vírgula, a parte decimal. 54. Quantos números tem aqui? 2. Então C2 é centésimos. Então, ó, 13 inteiros e 54 centésimos. Aqui eu também não tenho parte inteira, então só leio 1. São 2 números, então 1 centésimo. Certo? Continuando. 15 inteiros. 235, ó, são 3 casas, então 1, 2, 3. Milésimos, então 15 inteiros. E 235 milésimos. Ok? Então assim que a gente lê. Lê a parte inteira, lê o número da parte decimal e vê. Se é uma casa só é décimos, se são 2 é centésimos, se são 3 é milésimos. E assim por diante. Ok? Uma coisa bem importante que vai servir tanto para a gente comparar números quanto para calcular adições e subtrações. Quando um número decimal ele não muda o seu valor, a sua quantidade, quando nós acrescentamos zeros à sua direita, depois da vírgula. Então, por exemplo, assim, ó, o número 0,3, o número 0,30 e o número 0,300 é a mesma coisa, eles representam a mesma quantidade. Eu acrescentar esse 1 zero aqui, ou esses 2 zeros aqui, os 3 números têm o mesmo valor. Então, por exemplo, 0,25 é a mesma coisa que 0,2500. 1,4 é a mesma coisa que 1,40 mil. Esses zeros aqui não atrapalham, não modificam em nada. Então você me pergunta, então por que acrescentar se não muda em nada? Porque nos cálculos de adição e subtração facilita para montar o algoritmo, a conta armada. Vocês já vão entender o porquê, tá bom? Então não muda nada o valor,
acrescentando zeros à direita depois da vírgula. Depois da vírgula, né? Vamos lá então. Comparando números decimais. Vamos fazer um exemplinho. Aí a pesagem do caminhão do senhor Alfredo registrou 7,59 toneladas. Já a do senhor Rafael, né, do caminhão do senhor Rafael, registrou 7,573 toneladas. Qual dos caminhões pesou mais? A tendência é a pessoa dizer que o do Rafael pesou mais, porque aqui é 573 e aqui é só 59. Mas então uma coisa que é bem importante a gente lembrar o quê? O 7,59 é a mesma coisa que 7,590. Acrescentei um zero aqui depois do 9. Por que eu estou fazendo isso? Para agora eu comparar os dois números com a mesma quantidade de casas decimais. Aqui eu tenho 7 inteiros 590 milésimos e aqui eu tenho 7 inteiros 573 milésimos. Agora a comparação vai ser justa. Qual é maior, o 590 milésimos ou o 573? O 590. Ou seja, se o 590 é maior que o 573, então o caminhão do senhor Alfredo, que é 7,59, ele é mais pesado, certo? Então, uma das maneiras de tu comparar números decimais é colocando zeros à direita e igualando a quantidade de casas decimais. Assim você consegue comparar os números. Outra maneira, sem igualar nada, só observando os números, que até eu acho mais fácil, é comparar casa numérica por casa numérica. Olha só, 7,59 comparando com 7,573. Então a gente começa comparando a parte inteira, o 7 com 7. É igual. Então vamos para o próximo. A gente vai comparar os décimos. 5 décimos e aqui é 5 décimos também. Opa, então é igual. Então vamos para os centésimos. Aqui é 9 e aqui é 7. Qual é maior, o 9 ou o 7? O 9. Então, se o 9 é maior, este número aqui já é o maior. Ou seja, 7,59 é maior. 7 inteiros e 59 centésimos. Vamos comparar agora esses dois números aqui, ó. Então, sem fazer cálculo nenhum, só olhando, ó, 53 e 53 inteiros, igual. 0 e 0, igual. 2 e 3. Opa, aqui já temos uma diferença. O 3 é maior. Então, se o 3 é maior, o 53,031 é maior que o outro número. Por isso que o sinal de maior está voltado para o lado dele. Ok? Vamos comparar o número aqui, 12,01 e 11,999. Então, 12 e 11. Posso parar já aqui. Esse é 12 inteiros, esse é 11 inteiros. O 12 já é maior. Então, o 12,01 é maior. Ok? Assim a gente pode fazer a comparação. Certo? Então, vamos agora para os cálculos. Adição e subtração de números decimais. Então, vamos iniciar com uma situação com dinheiro. Se fôssemos somar 85 centavos mais 60 centavos. Nós faríamos a conta de cabeça, né? Uma conta fácil. E diríamos que a resposta seria R$ 1,45. Fácil de fazer. O mesmo método que tu fizeste o cálculo na tua cabeça, você vai fazer o cálculo armado, o algoritmo. Então vamos ver como funciona o algoritmo. O segredo é, para você nunca errar o cálculo, coloco a vírgula embaixo da vírgula. E assim eu vou somar o milésimo com milésimo, o centésimo com centésimo, o décimo com décimo, unidade com unidade e assim por diante. Vou fazer um exemplo. 1,32 menos 0,40. Então vamos armar 1,32 e embaixo eu vou colocar 0,40. Perceba a importância da vírgula estar embaixo da vírgula. Unidade com unidade, décimo com décimo, centésimo com centésimo. Então vamos calcular. 2 menos 0, 2. 3 menos 4, não dá, então tem que fazer a troca, né? Eu vou pegar o 1 aqui, vou fazer a troca, vai ficar 0. E eu vou colocar aqui esse 3, vai virar 13. 13 menos 4, 9. Tá vendo que agora tem a vírgula? Coloca a vírgula. E 0 menos 0, 0. Então a resposta de 1,32 menos 0,40 é 0,92. Ok? Vamos para o próximo.
2,155 mais 12,38. Então, primeira coisa, vamos armar o algoritmo. 2,155. O segredo é colocar vírgula embaixo da vírgula. Então, esse 2 aqui da unidade tem que ir embaixo do 2. Então, ele vai ficar assim, ó. Vírgula embaixo de vírgula. Daí você me pergunta, tá, mas aqui tem uma casa em branco e aqui também. Você pode completar com zeros, ó. 0 e 0. Por quê? Porque não vai interferir nada no valor do número, certo? Então vamos calcular. 5 mais 0, 5. 5 mais 8, 13. Então vai um 3 aqui e 1 aqui em cima. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. Tem a vírgula, coloca a vírgula. 2 mais 2, 4. E 0 mais 1, 1. Ou seja, a resposta é 14 inteiros 535 milésimos, certo? Vamos fazer outro exemplo. 4 menos 1,23. Então vamos colocar o 4. Daí você vai dizer assim, tá, mas é vírgula embaixo de vírgula. E aonde está a vírgula do 4? Toda vez que o número não tem vírgula, a vírgula está no lado direito dele, ou seja, 4,00 eu posso escrever, ok? Se eu falar R$4 ou R$4,00 é a mesma coisa. Então, por isso, se o número não tem vírgula, a vírgula está no lado direito dele. E agora eu consigo posicionar 1,23 aqui embaixo com vírgula embaixo de vírgula. Certo? Então vamos calcular. 0 menos 3 não dá, então vou fazer a troca. Aqui por um décimo. O décimo também não dá, porque é 0. Então vamos lá para o 4 da unidade, vai ficar 3. Aqui fica 10, daí eu vou fazer uma troca, vai ficar 9. E aqui vai ficar 10. 10 menos 3, 7. 9 menos 2, 7, vírgula, e 3 menos 1, 2, ou seja, 2,77. Espero ter ajudado, espero ter facilitado a aprendizagem com esse vídeo. Assistam ele mais de uma vez, olhem de novo quando forem fazer as atividades, que vai dar tudo certo. Bons estudos e uma boa semana.